Olá, meu irmão, minha irmã. Feliz domingo. Feliz Páscoa, domingo da oitava da Páscoa. Na oitava da Páscoa é o domingo da Divina Misericórdia. Que a Divina Misericórdia te alcance, que você seja alcançado, que você possa sentir a experiência, fazer a experiência da Divina Misericórdia de Deus neste domingo bonito da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que nos ajude a rezar, que nos ajude a viver esse momento, a viver esse domingo, que o Espírito Santo possa ser canal da misericórdia de Deus e nós possamos nos sentir abraçados pelo abraço misericordioso do Pai em Cristo Jesus ressuscitado. Que nas nossas experiências de vida as mais variadas, pela graça do Espírito Santo e nesse momento de oração em particular, possamos sentir a bondade, a misericórdia, o amor de Deus. Que o Espírito Santo venha sobre nós para iluminar a nossa escuridão, para regar a nossa secura, para enternecer a nossa dureza. Que o Espírito Santo venha sobre nós completar o que falta. Que o Espírito Santo venha sobre nós preparar o nosso terreno para que seja terra boa para acolher a palavra, a semente da palavra, e ela germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, armar sobre nós uma tenda que seja a tenda acolhedora, amorosa, que seja a tenda ampla, alargada, que todos, como nos dizia o querido e saudoso Papa Francisco, possam se sentir incluídos, amados e aquecidos. Vinde, Espírito Santo, nós te rogamos neste momento. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 20º, os versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o Domingo da Divina Misericórdia. E a primeira coisa a entender é o que é misericórdia.
Misericórdia, ir à miséria do coração do outro, tocar o outro onde o outro está. E esse evangelho que acabamos de escutar nos oferece duas dimensões dessa experiência. Onde estavam os discípulos? Qual o lugar em que os discípulos estavam? Não apenas o lugar físico, geográfico, mas o lugar do coração. Eles estavam numa casa, fechados, com medo. Esse era o lugar do medo, o lugar da reclusão, do fechamento. E a misericórdia de Deus em Jesus Cristo toca esses apóstolos. Toca, entra naquela casa, entra naquele medo, dá um sopro, um ânimo, uma animação. Espírito Santo de Deus envia, dá poder. Hoje tem a palavra, né? Empodera. Ou seja, quando Jesus, na sua divina misericórdia, toca os discípulos, eles são renovados. Eles veem a sua vida ser transformada, modificada. É isso que a divina misericórdia faz, quando ela toca misericordiosamente na miséria do coração. Mas tem uma outra dimensão, na segunda parte do texto, que diz respeito a Tomé. Tomé não foi tocado, porque ele não estava ali. E ele não foi tocado, mas ele desejava tocar. Ele só acreditaria se tocasse. E assim aconteceu. Ele viu e tocou. Jesus disse, toca. Pode tocar. Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Jesus se deixou tocar. A misericórdia se deixou tocar. Por Tomé. E porque tocou, Tomé acreditou. A misericórdia toca, a misericórdia se deixa tocar. Se fazemos essa experiência autêntica com Jesus, se somos tocados pela divina misericórdia e se tocamos a divina misericórdia, inevitavelmente é assim que nós nos comportamos no mundo, é assim que nós vivemos nas nossas realidades, tocando as realidades, o medo, a dor, a angústia, e se deixando tocar por essa realidade. Quando a gente não se deixa tocar, a gente fica insensível. O oposto do tocar as realidades é a insensibilidade, a invisibilidade. A experiência da misericórdia é uma experiência que toca a dor do outro, toca a pobreza do outro, toca a miséria do outro e se deixa tocar, incomodar, mover por essa miséria. O Papa Francisco, né? Nos ensina tanto sobre isso. Como ele tocou e como ele se deixou tocar, ele não foi insensível. A misericórdia é a expressão da sensibilidade de Deus para com a humanidade. Ela toca a humanidade, ela se deixa tocar pela humanidade. Quando a gente não é insensível, quando a gente é sensível, a gente toca e se deixa tocar. Vamos pedir então nesse domingo da misericórdia, primeiro que nós experimentemos, sejamos tocados e toquemos na misericórdia de Deus. E que a partir dessa experiência, desse experimentar, nós sejamos tocados e toquemos as mais variadas realidades, também nós, com misericórdia, ou seja, com sensibilidade. Que a indiferença não nos toque, que nos toque a sensibilidade. Que assim seja, meu irmão, que assim seja, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.